tarde, turminha. Olha, hoje é dia 4 de março, vamos lá para a nossa aula de matemática. Já iniciamos as atividades no livro, tá bom? Pega aí, acompanhe, vamos ver lá quais as páginas e faça as suas atividades com bastante capricho. Vamos lá. Bem, gente, aqui, olha, anotadas, né, as páginas. Inicia na página 13 e vai até a página 22. E aí vamos falar sobre milhão e também adição de números naturais. Bem, nós sabemos que no sistema de numeração decimal, cada grupo de 10 unidades forma uma dezena. Cada grupo de 10 dezenas forma uma centena. Cada grupo de 10 centenas forma uma unidade de milhar. Então, gente, dessa forma, essas quantidades vão sendo contadas. E aí, nós já vimos, né, que temos as classes, tá bom? E temos as ordens. Bom, cada unidade a gente conta aumentando essa proporção. E quando chego ao numeral 10, eu saio da ordem das unidades e passo para a ordem das dezenas. Então, aqui, olha, eu contei 10 unidades para que eu tenha uma dezena. E assim sucessivamente. E se eu tiver, né, a cada 10 unidades de milhar, eu vou formar uma dezena de milhar. Da mesma forma, né, a cada 10 dezenas de milhar, vão se formar aí uma centena de milhar. A cada, né, 10 centenas de milhar, nós vamos formar uma unidade de milhão. E assim, dessa forma, esse sistema de numeração decimal vai sendo nessa representação, né, em quantidades que são quantidades infinitas. E aí a gente vai retomando aquela ideia, né, de unidades. Classe das unidades simples, classe dos milhares, classe 2 milhões e também classe 2 bilhões. Tudo de acordo com a quantidade. Lembrando, a classe de um número é determinada separando de 3 em 3 algarismos. Classe das unidades simples, da primeira ordem até a terceira. Eu conto de 3 em 3, ó. Primeira, segunda, terceira ordem. Aí eu digo que eu tenho aqui a classe das unidades simples. A classe dos milhares, eu conto da quarta ordem até a sexta ordem. Tá? Eu conto sempre de 3 em 3, ó. Contei aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eu conto da quarta, quinta e sexta ordens. Classe dos milhares. Classe do milhão vai da sétima ordem até a nona ordem. E aí, eu conto novamente, mas olha, 3 algarismos. 1, 2, 3. Unidade, dezena e centena, tá? Da classe dos milhões. E assim, se eu tiver, né, unidades ainda maiores, eu vou continuar nessa contagem. A contar aqui, olha, por esse número, tá? Ó, 1.543.567 unidades simples. Então, a gente vai observar o seguinte, aqui, olha, contando 1, 2, 3. E aí põe um ponto que separa uma classe da outra. 1, 2, 3. Ponho novamente um ponto e separo essa classe da classe seguinte. Então, aqui, essa classe contando da direita, né, para a esquerda, essa primeira classe eu chamo a classe das unidades simples. Então,
567 pertence à classe das unidades simples. O número 543 pertence à classe dos milhares. E o número 1 pertence à classe dos milhões. E aqui é somente uma representação. Esse número, tá? É o mesmo que está aqui, olha, representado. 1.543.567 unidades simples, tá bom? Então é a mesma coisa, somente esse quadro ele vai servir para que a gente tenha o estudo, né, dessas quantidades. E aí esses numerais, esses algarismos, de acordo com a posição que ocuparem, eles vão, né, ganhar esses valores, ok? Esse mesmo número nós podemos ler, né, da seguinte forma: 1.543.567. E assim terminamos, fizemos a leitura, né, desse número aqui, olha, todinho. Decompondo esse número, se nós pretendemos, né, decompor esse número, separar, né, cada um deles de acordo com a ordem que cada um ocupa, nós vamos sempre fazer da seguinte forma: colocar esse número aqui, tá? Vou colocar um número sempre após dele. Eu vou contar a quantidade de zeros, a quantidade de números, e vou representar com zeros. Aqui o número é 1 milhão, então eu vou colocar esse número 1. Vou repetir o ponto, e aí eu tenho 1, 2, 3 algarismos. Vou representar com 3 zeros, novamente o outro ponto, e aí tem 1, 2, 3 algarismos. Vou representar com 3 zeros. Agora eu já representei 1 milhão. E aí eu ponho o sinal de mais, 1 milhão mais. E aí vou fazer a mesma coisa com o número 5 aqui. Então vou botar lá 5 e vou representar todo o restante com zeros. Aí anoto também o sinal de mais. Agora venho para esse 4. 40 mil, porque eu ponho aqui o 4... e eu ponho o restante desse numeral representado em zeros. Esse 3 eu vou colocar nesse 3 após o 4, eu represento com 0, ponho o ponto. E esses outros 3 algarismos eu também represento com zeros, ok? E assim eu faço com todos esses numerais. Vai ficar dessa forma: 1 milhão mais 500 mil mais 40 mil mais 3 mil, mais 500, mais 60, mais 7. E aí, isso aqui eu chamo de decomposição, tá? Eu vou decompor um número. Para decompor um número, eu vou simplesmente separar esses valores. Por isso, na hora da leitura, eu leio desse modo, olha: 1 milhão, tá? 543 mil, porque todos aqui, olha, pertencem à classe do milhar. Então eu leio 543 mil, porque eles todos estão aqui, olha, dentro desse espaço dessa classe de milhar. E depois eu leio 567. É bastante simples, né, gente? Não tem complicação alguma. Basta a gente prestar atenção, né, na posição de cada um dos algarismos e representar direitinho. Já já a gente retorna com a aula seguinte.